vamos falar de saúde mais um pouco? Vamos falar hoje sobre emagrecimento. E vamos desmistificar essa história que a grande maioria dos gordinhos, ou na sua totalidade, portanto todos os gordinhos, são gordinhos porque desejam, porque querem, porque não são controlados. E não é bem assim não. Como vai, doutor Massi? Mais uma vez? Muito Obrigada, viu? Doutor Ciro Massi é psiquiatra ortomolecular. E aí, quando a gente fala em psiquiatria junto com a medicina ortomolecular, a gente fala no equilíbrio de corpo e mente mesmo, né? Mas equilíbrio corpo-mente é o fundamental na questão do peso corporal, né? Antigamente, a questão do peso corporal era mais simplista. Então, a gente imaginava assim há muitos anos atrás. Olha, você é um balanço entre aquilo que você come e aquilo que você consome. Se você comer pouco, você vai perder peso. Errado. Então, hoje a gente já não aceita mais que exista isso. O próprio metabolismo da pessoa abaixa para acompanhar quando a pessoa come pouco, né? Então existem vários fatores, alguns fatores cerebrais que a gente tem que detectar, alguns fatores gastrointestinais na absorção, no próprio aproveitamento dos alimentos, que é o metabolismo, e no tipo da pessoa como um todo. Para começar, a gente começa sempre com o cérebro, né? Quem é que está comendo? Então, existe uma série de alterações na química cerebral, Kátia, que podem estar provocando alterações no comportamento alimentar. Mas quais alterações químicas no cérebro que podem causar um desequilíbrio desse? São 6. Seis? Então, seis. Então, a primeira alteração a gente chama do comedor compulsivo, né? O comedor compulsivo, normalmente, ele tem alteração na serotonina cerebral. Então, hoje na clínica, felizmente, a gente tem equipamento que consegue detectar essa alteração e fala, olha, você é um comedor compulsivo. Então, o indivíduo, ele não se controla. Ele não tem desejo em comer, ele tem mais como um vício. Ele é um vício. Né? Ele é um vício. E ele precisa comer, né? Ele precisa comer. Essa é uma alteração da serotonina, que é o comedor impulsivo. Mas é uma baixa de serotonina? Baixa de serotonina, perfeito. Normalmente é acompanhado de um aumento da atividade de uma área cerebral, chamado cérebro antigo, né? Que é a parte do cérebro mais primitiva que cuida das emoções. Segunda alteração, já não é no cérebro antigo, é no cérebro mais novo, na área pré-frontal, que é essa que eu tenho aqui atrás da minha testa, né? E normalmente é acompanhado de alteração de um outro transmissor químico chamado dopamina. Então, a dopamina, ela provoca a impulsão. Então, o indivíduo não é compulsivo, ele é impulsivo. Ele não controla o seu impulso, ele vai. Né? Então, enquanto o compulsivo, ele come desesperadamente, ele não para de comer, o impulsivo, ele tem um começo, ele não se controla para começar. Ele não se controla para começar, né? Então, esses comedores, por exemplo, que tem alteração na dopamina, você imagina se ele toma, por exemplo, sibutramina, 5-hidroxitriptofano, ou vários outros compostos que alteram na serotonina, ou não faz nada, ou faz muito mal para ele. O problema dele não é serotonina, o problema dele é dopamina. Quer dizer, o impulso dele de ir atrás da comida é muito maior do que o seu desejo até. Sim, até do que eu desejo, né? Então, se você não detecta isso, você já erra a conduta do controle alimentar de cara. Temos também os chamados impulsivos compulsivos, que é uma mistura dos dois. Então, eu tenho que dar uma medicação e assim, infelizmente, os transmissores químicos cerebrais, eles dependem de aminoácidos que competem entre si. Então, a gente precisa detectar isso muito bem, porque, por exemplo, se eu tenho que aumentar a dopamina, eu não posso dar os aminoácidos que aumentam a dopamina junto com os aminoácidos que aumentam a serotonina. Eles têm que ser dados em horários diferentes, porque o cérebro, eles concorrem entre si, e aí nenhum dos dois chega, né? Eles ficam brigando. Daí a importância do paciente seguir direitinho os horários para se tomar a prescrição e fazer o diagnóstico correto, né? Então, repito, felizmente você tem aí equipamento para isso, você detecta, então você vê se é serotonina, se é só dopamina, serotonina, dopamina, se ele é impulsivo, compulsivo. Daí vira ansioso. O indivíduo, está vendo, só deixando ansioso mais para frente. As pessoas chamam isso de ansiedade. Impulsão, compulsão, não é ansiedade. O que é ansiedade? Ansiedade é uma expectativa constante no futuro, é uma preocupação constante, né? E a alteração não é da serotonina, não é da dopamina, é de outra substância chamada GABA, ácido gama-amínico butírico. A área cerebral também afetada é totalmente outra. Então, as pessoas que comem por ansiedade, muitas vezes pensam que a ansiedade não é uma impulsão, uma compulsão. No caso também dos comedores ansiosos, os inibidores de recaptação de serotonina, como fluoxetina, 5-hidroxitriptofano, mesmo os que mexem com a dopamina, atuam muito pouco. Aí eu tenho que dar algumas coisas, por exemplo, coisinha caseira, valeriana, né? A valeriana atua muito bem nesse estado quando o GABA está alterado, junto com alguns precursores do GABA, como, por exemplo, o aminoácido taurina, né? Que a gente utiliza bastante. Quer dizer, a pessoa, ela tem uma ansiedade, uma preocupação em excesso no futuro, e aí ela acaba descontando na comida? Desconta na comida, é isso mesmo. Ela desconta na comida. Quer dizer, qualquer coisinha que acontece que sai do controle dela, vai para a comida. Ela vai para a comida. A maioria das pessoas faz isso, não faz? Muita gente faz isso. É verdade. Muita gente faz isso. Sem perceber, né? Sem perceber.
Tem outras que, por exemplo, já passam pelos estados de estresse, né? Então, a outra categoria, a quinta categoria de alteração no cérebro que provoca aumento da ingestão alimentar e obesidade e sobrepeso, são os indivíduos que estão passando por muito estresse, especialmente o estresse crônico, que altera o cortisol. O cortisol é uma substância que todos nós temos, é um corticoide, né? Hidrocortisona, por exemplo, é um cortisol, só que é externo. O cortisol é um hormônio que nós temos, e nós temos que ter. O nosso corpo, Kátia, ele traz uma memória fisiológica dos nossos antepassados. Vamos pensar nos nossos antepassados, não 3 gerações atrás, vamos pensar na Idade da Pedra. Qual era o problema desses nossos ancestrais? Basicamente, ferimento e fome. A história da humanidade é essa, quando não morria de fome, morria de guerra, de violência. Então, sempre que você passa um estresse emocional ou de outro tipo prolongado, o seu corpo, na verdade, ele reage com a memória fisiológica dos seus ancestrais. Então, ele estoca gordura. Ele estoca gordura. A primeira coisa que ele faz é guardar a gordura, porque ele não sabe o dia de amanhã. E se você forçar o emagrecimento nesses casos, o metabolismo abaixa e na primeira oportunidade que o teu organismo tiver, ele vai acumular em dobro. Então fica aquele ioiô, né? Aí eu falo assim, mas eu faço uma dieta certinha, mas eu continuo engordando. Não, e continua engordando mesmo, não está fingindo. Nem emagrecendo, é engordando. Não, porque o metabolismo... É o estresse que faz isso, crônico? É aumento do cortisol, você tem que detectar isso. Nós temos exame, tem exame do equipamento, tem exame de saliva que a gente detecta nas várias horas do dia. E é esse cortisol que tem que ser resolvido antes de qualquer coisa. Não adianta fazer dieta, não adianta fazer um monte de atividade física e não adianta tomar inibidor de apetite. Porque, na verdade, é o cortisol o problema? Então, eu forço, ele perde peso. O organismo fala, olha, tá passando fome mesmo, agora é que eu vou acumular de vez. E aí piora. Piora. Com efeito rebote, né? Com efeito rebote. E a última é o relacionado com a depressão, né? Então, existem indivíduos que estão relacionados com depressão, muitas vezes, aqui no Brasil é menos, Europa e Estados Unidos é mais, mas muitas vezes relacionados, Kátia, com o clima. Então, um clima mais chuvoso, um clima mais úmido, as pessoas que ficam mais melancólicas quando o dia está cinza, não é piração, não, tá? Muitas vezes é falta de vitamina D, né? D de dado. Falta de sol. Falta de sol. Como não tem sol, não faz vitamina D. E um dos sintomas da falta de vitamina D, na verdade é o seguinte, o corpo encara a falta de sol assim como uma falta de nutriente. Ele fala, vai para a cama e descansa até vir o sol. Por isso, né, que você fica meio abatido. Né? Então, às vezes você administrando, por exemplo, vitamina D. Tá aí. Não adianta dar remédio para emagrecimento, não adianta consertar cortisol, você tem que detectar corretamente. E nesse caso, por exemplo, as pessoas respondem muito bem à administração de vitamina D junto com algumas outras substâncias. Então, nós temos 6 categorias principais de cérebro. Aí nós vamos para as categorias de intestino, de absorção intestinal. Que também são muito importantes e podem estar associadas também a esses problemas. Não tem a menor dúvida. É comum você ter um desses 6 problemas e, ao mesmo tempo, ter, por exemplo, uma alteração que a gente chama de disbiose, que é uma alteração tanto da flora, da bacteriana do intestino, as bactérias boas dão lugar às bactérias putrefativas, quanto a uma alteração da permeabilidade do intestino. O nosso intestino é um filtro, como se fosse um filtro de carro, né, de gasolina, de óleo. Ele tem que estar assim, bem fechadinho. Assim, bem fechadinho. Ele fica aberto. Aí passa para dentro da corrente sanguínea, tudo que é tralha, tudo que é bagulho. As toxinas que deviam ser eliminadas ficam rodando no corpo da gente. Ficam rodando no corpo da gente. E aí, muitas vezes acontece o que a gente chama de microdesnutrição celular. Então, é o gordinho desnutrido, né? O indivíduo está gordinho porque ele tem que comer muito, porque chega muito pouco na célula. Então, ele come, e o alimento, a vitamina, a proteína, o aminoácido... Não consegue entrar na célula. Ele tem que comer muito, né, para tentar chegar a alguma coisa. Então, você tem que corrigir essa permeabilidade do intestino. Mas quais os sintomas de pessoas que têm essa impermeabilidade do intestino? Essa permeabilidade alterada, por exemplo, excesso de gases intestinais, prisão de ventre alterada, história, por exemplo, de antibiótico. O indivíduo tomou lá 15 dias de antibiótico. História de candidíase de repetição. As pessoas que, principalmente as mulheres que têm cândida, vai e volta, normalmente tem um quadro de disbiose. Ele está relacionado também com dores de cabeça e com a própria depressão. Existem pessoas que ficam mais tristes por conta do intestino. Aí vem aquela história do intestino ser o nosso segundo cérebro. Sem dúvida. Quer dizer, se você não está com o seu intestino funcionando direito, o restante do corpo também não vai conseguir fazer o seu trabalho em perfeição, né? Não consegue. Tem que corrigir, tem que ver essa permeabilidade e tem que administrar a substância correta. Então, Claro. Pode falar. Então, quando eu corrijo a permeabilidade do intestino, quando o nutriente consegue chegar à célula, aí eu posso pensar em emagrecer. Claro, eu tenho que pensar junto se, por exemplo, não tem um cortisol alterado. Sim. Comum ter as duas coisas, né? Algumas pessoas, por exemplo, falam, não, mas olha, meu trânsito intestinal é normal. Porque assim, você falou em uma mulher que demora, ela é evacuada 3, 4 dias, tem desbiose. 99% das vezes
tem uma alteração da permeabilidade, ela tem uma microdesnutrição celular e isso tem que ser tratado. Não pode evacuar a cada 3, 4 dias, mas existem pessoas que evacuam diariamente, só que o trânsito intestinal é tão lento, que a passagem do alimento que deveria levar, sei lá, 6, 8 horas pelo trânsito, leva 2, 3 dias. Então, na prática, funciona como uma prisão de ventre, embora ele evacue todo dia, porque às vezes é até o intestino que é muito comprido mesmo. O trânsito é muito lento. Então, você imagina o bolo fecal que devia passar nessa velocidade, passa assim. Então, ele vai deixando, absorvendo, ele vai lesando todas as células. É como se deixasse o intestino irritado. E por falar em irritado, muito cuidado com os remédios para emagrecimento. Por exemplo, cáscara sagrada. Cáscara sagrada é inimigo número 1 do intestino. E infelizmente... E tem muita gente que se automedica com cáscara Não sagrada. apenas se automedica, como com o perdão dos meus colegas, tem colegas que trabalham com emagrecimento que prescrevem cáscara sagrada. Para a gente isso é um horror, tá? Nós não aceitamos isso em hipótese alguma. Por quê? Por que você evacua com cáscara sagrada? Porque ela irrita. Ela irrita, como se ela raspasse a mucosa do intestino. Então é como se eu tomasse um remédio que causasse isso. Mas é isso. Não. Na verdade é isso. Ele raspa, eu fico com o intestino totalmente inflamado, permeável, ele libera um monte de água e ao liberar água eu evacuo. Em hipótese alguma isso pode acontecer. Cáscara sagrada é um crime para quem tem problema de desbiose. E as ervas de uma forma geral. Não dá pra gente Tomar muito cuidado. sair se medicando. A erva mesmo eu posso tomar e tudo. Li na revistinha que faz bem. Vou juntar as duas, que eu acho que é o que eu tenho, o problema é esse, e resolvo com a erva, né? Não tenha dúvida. Alguns até acrescentam ervas para um terceiro fator, que é a dificuldade de perda de peso corporal, que é o metabolismo. O que é metabolismo? É o modo como a célula se alimenta, é o modo como chega o alimento, é o modo como ela aproveita esse alimento. Cada pessoa tem um tipo metabólico, tem um tipo que tem que ser detectado. Você tem que entender como é que aquele organismo está lidando com a comida de maneira geral. Com isso, você consegue dizer quais alimentos são melhores, quais alimentos são piores, como é que eu tenho, o que é que me faz bem. Vou dar um exemplo. Vamos imaginar um metabolismo que seja mais lento, é muito comum ter lá uma deficiência de enxofre. O organismo não tem enxofre suficiente. Então, você precisa administrar um aminoácido chamado metionina. Então, tem grupos de alimento, não vou falar porque é extenso, mas é um grupo de alimento que tem mais metionina. Você vai falar, olha, esse alimento você vai comer mais. Não, mas ele é aqui para emagrecer, eu sei. Esses aqui você vai cortar, esse você vai diminuir, mas esse aqui você vai mandar bala. Mas as alergias alimentares também podem contribuir, tanto para a desbiose como para uma disfunção do corpo geral? Sem dúvida. Existe uma coisa chamada alergia alimentar, existe uma coisa chamada intolerância alimentar. Então, a alergia, como é que funciona? Eu como um amendoim, o meu organismo encara aquilo como um invasor. Basicamente, uma alergia é um invasor do organismo e o teu sistema imunológico reage de maneira exagerada. Esse exagerado do organismo que nos causa problema, né? Então, entrou aquele invasor, o organismo vai lá e briga. Essa briga aguda se chama alergia, né? Que pode ser qualquer coisa, inclusive de alimento. Mas existe um outro tipo de quadro que a gente chama de intolerância. Mas na alergia, por exemplo, eu fico todo empipocado. Todo empipocado, eu posso fechar glote, eu posso ter várias reações corporais. Mais rápido isso? Muito rápido, minutos, perfeito, minutos. A intolerância alimentar não, eu levo 12, 24, 48 horas para apresentar sintoma. É mais, quais são os sintomas? Os mais que a gente chama de frustros possíveis. Depressão, enxaqueca, mal-estar geral, fadiga, lassidão, falta de energia por intolerância alimentar, né? O indivíduo, por exemplo, que tem olheira com muita facilidade, muitas vezes tem intolerância alimentar. Olha também sua mão. Normalmente, os nódulos da mão, uma pessoa, é muito comum que as pessoas que tenham intolerância alimentar tenham os nódulos da mão bem mais escuros, né? Bem mais escuros. Isso, vou ser sincero, onde eu aprendi isso, onde eu li, não li, né? Isso é dica de congresso. Na prática, no dia mesmo. É dica, porque você olha assim a mão do paciente, você já vê. Fica mais escurinho? Você não fecha o diagnóstico por isso, em hipótese alguma. Sim, mas você já ajuda, né? A você dirigir e falar, olha, aqui tem uma intolerância alimentar. A qual alimento? Olha, atualmente, com a desbiose, a gente encontra os alimentos os mais diversos possíveis. E, curiosamente, a intolerância tem uma característica diferente da alergia. Se eu tiver alergia a amendoim, a peixe, eu não como. Na intolerância, eu tenho o contrário, eu tenho compulsão por aquele alimento. Então, aquele alimento que eu mais tenho loucura em comer é o que pode estar me fazendo mal. É aquele que está te estrubicando. Exatamente. Então, você veja um indivíduo que tenha lá, por exemplo, um quadro de impulsivo, porque ele tem na impulsão ele tem uma baixa de dopamina, uma alteração da área pré-frontal, aí ele tem um quadro de desbiose, alterou toda a permeabilidade, não chega o alimento direito. Nutriente. Não chega o nutriente direito.
E, ao mesmo tempo, como aumentou a permeabilidade, ele criou uma intolerância, por exemplo, a trigo ou a leite. Sabe quando que ele vai emagrecer? Never. Quer dizer, tomando remédio para emagrecimento, não está tratando, cara. Né? Não está tratando a pessoa. Porque ele vai tomar um monte de leite e comer um monte de trigo e derivados, porque a vontade dele é aquela. Né? A orientação clássica que a gente usava é o seguinte, olha, você pode comer de tudo desde que maneira, de que modo moderado. Não é verdade. Se tem intolerância, e isso pode ser detectado, nós temos exame para isso, tem que ser cortado. Mas aí não pode comer nada desses alimentos? Se é muito leve, você até deixa comer alguma coisa e faz uma dessensibilização, uma ressensibilização, por exemplo, com remédio homeopático. Se é moderado, normalmente você retira por uns 3 meses e faz essa dessensibilização ou por homeopatia ou injetável. E quando é grave, quando é grande a sensibilidade, 6 meses sem o alimento e mais uma ressensibilização, uma mudança do sistema imunológico nesse mesmo período de tempo, normalmente por via oral e via injetável. Né? Mas a gente tem como fazer isso com homeopatia, tem injetável, uma vacininha que a gente faz para isso, e a melhora é muito grande. Normalmente isso também tem que ser lembrado, que essas mudanças de flora intestinal podem estar acompanhadas de aumento de cândida. As mulheres que têm cândida de repetição, ou a pessoa... Pode ser um sinal. Pode ser um sinal, né? Ou a pessoa que tomou muito antibiótico. Então, a pessoa que passou lá, teve uma infecção, teve que tomar 15, 30 dias de antibiótico, normalmente a sua flora intestinal foi totalmente alterada, precisa ser tratado disso. Mas você disse que a pessoa melhora rápido. Tudo bem, ela melhora rápido, mas ela tem que dar continuidade ao tratamento que é longo, porque uma vez que ela para, isso você já me disse, ela acaba tendo uma curva de declínio muito maior, né? Muito maior. Você precisa fazer um acompanhamento, na clínica a gente faz um acompanhamento metabólico corpo a corpo. Porque o metabolismo, a gente precisa entender o seguinte, o que é equilíbrio? Né? O que é equilíbrio? É andar de bicicleta. Alguém que está andando de bicicleta está equilibrado? Sim ou não? Se parar de pedalar, cai. A vida é essa, né? Nós temos que constantemente recuperar o equilíbrio. E o metabolismo acompanha as alterações dos remédios. Às vezes ele abaixa para acompanhar, às vezes ele aumenta. Então você tem que estar acompanhando, às vezes semanalmente, às vezes quinzenalmente, e mudando a orientação alimentar, mudando a orientação dos nutracêuticos para acompanhar, para ver o que está acontecendo. Quer dizer, você faz o tratamento correto, mas cada corpo vai reagir a ele de um uma jeito. maneira. Você pode emagrecer com o mesmo tratamento e eu posso engordar horrores com o mesmo tratamento. Não tenho a menor dúvida. Tem que acompanhar, você precisa fazer um acompanhamento por no mínimo daí 2, 6 meses, corpo a corpo, para ver esse metabolismo, para a pessoa ir atingindo cada vez um estado de equilíbrio. No fundo, o que eu busco, Kátia, não é emagrecimento. Eu não sou médico de emagrecimento, né? A minha clínica não é de emagrecimento. A minha clínica é de equilíbrio, de vitalidade integral, que inclui um bom corpo, que inclui um peso corporal adequado. Mas um corpo equilibrado é um corpo com peso adequado. Sem dúvida. E nós não podemos também esquecer o seguinte, olha, isso é muito importante. Não adianta me pedir milagre. O que é milagre? Olha, eu quero comer o que eu quero, não vou fazer atividade física e você vai me dar um remedinho que eu vou... também queria. Também eu. Quem é o tonto que não quer? Que não quer isso? Isso não existe. Isso não existe. Então, eu não sei onde apareceu um mito de que médico ortomolecular, você pode comer o que você quiser que não engorda. Isso não existe. E nem tão pouco que a medicina ortomolecular é usada só pra gente ficar bonita, claro. Né? Ela é usada para o equilíbrio. E uma vez que você tem o equilíbrio, a pele é beneficiada, o cabelo, os órgãos, mas o corpo não inteiro. Não tenha dúvida. Né? Quando o indivíduo está desnutrido, ele percebe claramente. Ele tem unha quebradiça, cabelo que não cresce não, como o meu, tá? Eu tenho, mas não uso, né? Fica na gaveta. Fica na gaveta. Então, mas a mulher que tem aquele cabelo quebradiço, a unha quebradiça que não cresce, um ferimento que não cicatriza direito, infecções de repetição, uma candidíase cândida que se repete, uma pele feia, quebradiça, ela se olha no espelho, a mulher percebe, a mulher tem sensibilidade para isso. Ela olha no espelho e fala, estou envelhecendo mais rápido. Isso é radical livre. Ela já faz o diagnóstico antes da gente, né? Então, isso é um sinal de desnutrição celular e precisa procurar tratamento. Mas eu acho que não são muitos os médicos que conseguem fazer um tratamento assim. Prova disso é que se a gente entrar em qualquer fórum na internet, a gente vê pelo mundo inteiro pacientes que estão em tratamento 2, 3, 4, 5 anos de desbiose e acabam não tendo um resultado. Quer dizer, é importante a gente também ter confiança no médico, dar continuidade a esse tratamento, mas percebendo que não está funcionando, busque outra orientação, né? Busque outra orientação. Não existe um médico universal. Eu gostaria de resolver 100% dos meus casos. Não consigo. Duvido que tenha algum profissional que consiga. Eu chego, não sei, vou chutar aí 95%, mas vai ter 5% que tem um outro tipo, que vai ter uma outra dificuldade que um outro colega às vezes vai ver. E eu a mesma coisa. Tem outros colegas que não estão vendo alguma coisa e eu consigo ver. Não porque, sabe por quê? No fundo, porque nós somos humanos. E o humano não consegue abarcar
toda a realidade, toda a verdade. Então é muito importante a gente, como médico, na minha opinião, desenvolver um senso de humildade, né? Humildade vem da palavra humus, que significa terra fértil, que significa aquela que propicia crescimento. Então, quando você é humilde, você consegue ver o teu paciente de uma outra maneira, porque você aprende junto com ele, você aprende a ouvir e ao ouvir você consegue atender melhor as suas necessidades. O objetivo final é que ele viva com mais vitalidade e de maneira integral. Agora, a gente não pode esquecer, eu falei dos médicos, o quanto que muitos pacientes vão ao médico, começam o tratamento direitinho, passam 1 mês, 2, 3, está tudo perfeito. Ele simplesmente fala, agora que eu já estou boa, para que eu vou me entupir de remédio? E simplesmente corta tudo. Não, ele interrompe o tratamento, né? Ele interrompe o tratamento. Existe um fenômeno chamado, acomodação hedonística. É mais ou menos o seguinte, você se acostuma com o bem bom muito rapidamente. E ao se acostumar com o bem bom, você acha que o tratamento estabilizou. Não é, você não vai criar asinha e sair voando que nem santo. Você chegou num patamar que tem que ser mantido. Precisa ter um pouco de persistência para manter aquilo. Né? Mas ao manter, com certeza, alcança um estado de equilíbrio, alcança um estado de vitalidade e vai viver muito mais, viver muito melhor, que é o grande objetivo. O objetivo do equilíbrio, que é o que a gente busca entre corpo e mente. Exatamente. Né? O Dr. Ciro Massi, claro que volta mais vezes ao programa, ele é psiquiatra ortomolecular. Se você quiser saber um pouco mais sobre o trabalho dele, pode acessar o site www.vitalidadeintegral.com.br vitalidadeintegral.com.br. Obrigada mais uma vez, boa semana para você, viu? Olha, viu só o quanto que a gente pode, de uma maneira tão simples, né?